Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero então, na manhã de hoje, na nossa escola dominical, de um formato um pouco diferente, apresentar aí o nosso conteúdo de forma mais interativa, de forma que também possa auxiliar os irmãos aí naquilo que vamos apresentar aos domingos pela manhã. A partir de hoje, eu quero meditar com vocês sobre a corrida da fé. O que isso implica na nossa caminhada de fé? O que de fato é? O que a gente precisa aprender? O que precisa estar bem fixado no nosso coração em relação às bases da nossa fé? Quero então convidar você a separar esse tempo, chamar os seus familiares, se assentar, pegue sua Bíblia, se possível, um caderninho, uma caneta, um lápis, para você anotar aquilo que vamos falar aqui, para que possa ser usado posteriormente para a sua edificação. Antes de qualquer coisa, eu quero orar com você e por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunir, Senhor Deus, ao redor do Teu nome, mesmo dessa forma que temos feito ultimamente. Pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor ministre sobre o nosso coração, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, que a Tua palavra encontre lugar e que ela nos fortaleça, nos renove nessa manhã. Fala aos nossos corações, ministra sobre a vida dos meus irmãos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. A corrida da fé, preparando então o terreno. Imagine que você compre um terreno para construir uma casa, ou um prédio, ou alguma coisa, e o terreno está ali desnivelado, cheio de mato. Como é que você vai edificar uma construção ali? Primeiro você precisa limpar o terreno, depois você precisa planar o terreno e aí sim começar então a construir os alicerces para a sua construção. Eu quero então, no dia de hoje, meditar com você nesse texto, ou melhor, nessa temática de introdução de corrida da fé, lembrando daquilo que o apóstolo Pedro nos deixou como orientação. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, ele nos diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Fato importante que precisamos analisar nesse texto, logo na introdução. Pedro vai dizer que nós precisamos, antes de qualquer coisa, santificar a nossa vida de forma que Cristo seja Senhor do nosso coração. De fato, que Cristo governe o nosso pensar, a nossa maneira de falar, a nossa forma de agir, que Ele de fato governe, direcione a nossa vida. Pedro vai dizer que esse modo de viver tem uma necessidade, e a necessidade é de estarmos preparados. Eu e você, nós, a Igreja do Senhor, precisamos estar preparados. Mas preparados para o quê? Para responder a qualquer um que nos pedir informações a respeito da esperança que há em nós. Há em nós, a Igreja do Senhor, uma esperança viva e verdadeira. E essa esperança é que o nosso Senhor Jesus um dia irá voltar. A esperança é que nós um dia estávamos mortos, mas hoje estamos vivos
E não há mérito nenhum nosso nisso. O mérito é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, então, precisamos lembrar, guardar no coração, tomar posse acerca dos ensinamentos da Bíblia. Nós precisamos, de fato, ser conhecidos como o povo da Bíblia, o povo que lê, medita, guarda no seu coração e aplica a cada dia a palavra de Deus. Eu quero, então, iniciar pensando com você sobre a busca de nossas vidas. Qual a busca mais importante da sua vida? Você já parou para pensar? Eu tenho 43 anos de idade. Nós temos no nosso meio o nosso povo, uma faixa etária variada. Independente da sua vivência, independente de quantos anos você tenha, você já parou para pensar qual a busca mais importante da sua vida? E se você conseguir alcançar este alvo, qual seria o seu prêmio? Duas reflexões muito importantes que nós precisamos ter nos dias de hoje. Vivemos dias confusos, mesmo com essa pandemia ainda corridos, atarefados com as coisas de casa, com as preocupações, cheios de desafios, e aí tudo isso pode nos fazer negligenciar a mais importante corrida da nossa vida. No estudo de hoje, então, quero introduzir este assunto acerca da corrida da fé, a metáfora da vida cristã. O apóstolo Paulo, ele sempre usou metáforas. Muitas metáforas foram usadas por ele para aplicar os conceitos bíblicos. E aí eu quero ler com você acerca dessa introdução. O apóstolo Paulo buscou referendar seus argumentos em sua exortação aos coríntios, utilizando uma figura de linguagem bem conhecida no mundo greco-romano. Os Jogos Olímpicos eram realizados desde o ano 776 a.C. E na cidade de Corinto eram realizados a cada 2 anos os Jogos do Istmo. Paulo era um homem brilhante e sabia fazer pontes com a cultura. É a partir desses referenciais culturais que ele fala da vida cristã como uma corrida da fé. Paulo, então, era aquele homem, um homem culto, que teve a oportunidade de estudar, que, na sua instrumentalidade, procurou observar tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E aí, fazer a ponte entre a cultura ao seu redor com aquele ensinamento que o Senhor o havia dado. E aí eu quero ver com vocês algumas preciosas lições. A corrida da fé exige disciplina. Os coríntios sabiam como funcionavam os jogos, em particular, as corridas. Havia muitos competidores, mas apenas um vencia. A vitória era o prêmio do atleta disciplinado, que tinha treinado com bastante determinação. Não bastava apenas treinar. Era necessário ter determinação, era necessário ser disciplinado para que o atleta conseguisse o seu objetivo. O atleta vitorioso, antes de subir ao pódio, teve que se submeter a uma intensa rotina de exercícios físicos e um rigoroso controle nutricional.
Isso ainda continua acontecendo nos dias de hoje. Os atletas de ponta precisam condicionar a sua vida a duros exercícios físicos e uma dieta que possa contribuir com o seu objetivo. Disciplina, então, é abdicar de coisas boas por causa de coisas melhores. Olha que interessante. Abdicar de coisas boas por causa de coisas melhores. Atletas não vencem quando os estádios estão cheios e os refletores acesos. Atletas vencem ao longo dos anos quando optam por treinar sem uma só pessoa para aplaudir ou uma só câmera para fotografar. Quem disse isso foi o pastor Ricardo Agreste. De igual modo, nós precisamos de disciplina na vida cristã. Disciplina é liberdade, razão pela qual devemos assumir o compromisso de buscar viver uma vida disciplinada. A corrida da fé também vai nos exigir concentração. Paulo corre a corrida da fé com objetivo, foco e concentração. Paulo é um exemplo de determinação e superação. O foco da vida de Paulo era completar a carreira da fé. Diante disso, nada deveria distraí-lo, nada poderia distraí-lo. Paulo, na sua caminhada, na sua corrida da fé, passa por muitas dificuldades, mas nenhuma delas o tirou do foco. Ele vai dizer que pode passar fome, pode ter abundância, pode estar alegre ou triste, toda e qualquer situação. Paulo sabia muito bem que podia passar. Porque quem o fortalecia para a corrida, quem renovava as suas forças na corrida da fé, era o seu Senhor. Paulo, então, estava concentrado no propósito de completar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor. Olha o que Atos, capítulo 20, versos 24 nos diz. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo, então, reconhece que a sua vida não tem valor nenhum nela mesma. Se há algum valor, o valor está em ele poder terminar a corrida e assim completar o ministério que Jesus o havia confiado. E o ministério é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Correr sem meta, então, é perder tempo e desperdiçar a vida. A vida deve ser vivida com profundo senso de responsabilidade. Paulo tinha uma filosofia de vida que podemos imitar. Qual tem sido a sua filosofia de vida? Será que na sua caminhada até hoje você tem perdido tempo? Será que você tem desperdiçado sua vida a ponto de empregar os seus maiores esforços naquilo que de fato não é primordial? Filipenses capítulo 3, versos 13 nos diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo quer nos chamar a atenção dizendo, olha, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Aquilo que ficou para trás, passou. Eu continuo seguindo adiante. Eu continuo avançando. Eu continuo prosseguindo para o alvo. E o meu objetivo é ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Essa era a meta de vida do apóstolo Paulo. Esse era, melhor dizendo, o propósito de vida do apóstolo Paulo. O atleta, então, deve esquecer-se de algumas coisas para que ele possa avançar e prosseguir para o alvo. O cristão deve tomar cuidado para não ser conduzido pela filosofia do Zeca Pagodinho. Vocês conhecem essa filosofia? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós, como cristãos, não podemos produzir essa filosofia, achando que devemos deixar a vida nos levar. Não, isso é então, para nós como cristãos, uma atitude irresponsável. A vida deve ser vivida com objetividade e propósito. Você já parou para pensar qual é o objetivo da sua vida? Você já parou para pensar qual é o propósito maior da sua vida? Nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, analisar acerca disso. A corrida da fé também exige integridade. O atleta deve correr de acordo com os princípios estabelecidos. Hoje em dia, há muitas formas de doping, razão pela qual o controle e a supervisão são cada vez mais rigorosos. E aí nós podemos ver que alguns atletas famosos já foram banidos então do mundo dos esportes por causa de práticas ilegais. Naquele tempo, tal como hoje, havia atletas desonestos que usavam de subterfúgios ilegais para vencer as corridas. Pensando nisso, Paulo então escreve ao seu filho da fé, Timóteo, dizendo: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Irmãos, como esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, precisa ser interiorizado por nós. Nós, como atletas do Senhor, aqueles que estão na corrida da fé, para alcançarmos a nossa vitória final, que é uma vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus, nós precisamos então competir de acordo com as regras. Mas que regras são essas? São as regras que estão descritas na palavra de Deus. Paulo sabia que a vida tem princípios e normas que devem ser respeitados sob pena de sermos desclassificados. Que ensinamento importante, irmãos, para os dias de hoje. Nós precisamos correr a corrida da fé de acordo com as regras estabelecidas na palavra de Deus. Na corrida da fé, o caráter faz toda a diferença. Há pessoas que querem cruzar a linha de chegada sem participar da prova, melhor dizendo,
conforme as normas. Pare para pensar comigo. Muitas pessoas querem cruzar a linha de chegada sem participar da prova conforme as normas. E aí, a gente precisa lutar contra um conceito que, infelizmente, está enraizado no meio da nossa cultura como nação brasileira. A nação brasileira, infelizmente, em todas as suas esferas, nós vamos ver que há um jeitinho de se viver, há um jeitinho de ser brasileiro. O jeitinho brasileiro é aquele jeitinho que importa é eu conseguir aquilo que eu quero, mas não importa o meio pelo qual eu usei para conseguir o meu objetivo. A palavra de Deus nos chama a atenção de que nós precisamos correr a corrida da fé de forma diferente, aplicando os ensinamentos da palavra de Deus na nossa vida. Temos que nos submeter aos princípios estabelecidos por Deus. Na vida real, ninguém é autônomo para fazer as suas próprias regras. Na corrida da fé, não somos nós que estabelecemos as normas. Já parou para pensar nisso? Não sou eu, não é você, não somos nós que ditamos as regras, mas o próprio Deus que ditou as regras, que estabeleceu as normas pelo qual você e eu, nós, a Igreja do Senhor, precisamos nos enquadrar para que possamos assim alcançar o nosso objetivo. Deus requer de nós, do seu povo, povo no qual Ele escolheu, não apenas desempenho, mas também fidelidade e integridade. Em nossa jornada de fé, devemos dizer como Paulo disse: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa. Você tem servido a Deus com consciência limpa? Você tem almejado, lutado, batalhado para chegar na linha de chegada conforme as normas? Conforme os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós? Que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse? A corrida da fé também oferece um prêmio de valor eterno. Paulo menciona o prêmio que os atletas recebiam e faz um contraste muito interessante. Paulo diz que a disciplina do atleta era motivada pelo desejo de alcançar o prêmio, a coroa. Mesmo a coroa sendo feita de folhas verdes e altamente perecíveis, essas grinaldas ali simbolizavam glória e por isso eram muito apreciadas. Se um homem se empenha tanto para alcançar um prêmio que é perecível, imagine nós o que devemos fazer, qual o empenho que devemos colocar na nossa caminhada, na nossa corrida da fé, para alcançarmos um prêmio que não é perecível. Um prêmio que não corrói, um prêmio que não perde o valor, um prêmio que não é capaz de ser roubado por um ladrão. No final da sua vida, Paulo declara, um texto muito conhecido em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, que nos diz: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati
o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda. Que privilégio para um homem e a mulher de Deus, já no finalzinho da sua vida, sabendo que pouco tempo lhe resta ainda nessa caminhada aqui, ele reconhecer que o bom combate da fé, o bom combate na caminhada, naquilo pelo qual o Senhor o havia chamado, ele conseguiu fazer, conseguiu combater, conseguiu chegar até o final, até a linha de chegada, ou seja, terminar a corrida e, acima de tudo, guardar o passaporte, guardar a certeza no seu coração, com uma fé viva, genuína, verdadeira, de que no seu Senhor ele iria, então, poder desfrutar de uma coroa de justiça, que não é dada por homem comum, mas que é dada pelo próprio Senhor, o justo juiz. Paulo sabia que a sua recompensa não seria imediata. Ele sabia que chegaria um tempo no qual o Senhor foi dito por ele, pelo próprio Senhor, que um dia ele viria buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o importante é, independente se quando o Senhor voltar, nós estivermos vivos ou já estivermos partido no Senhor, nós devemos ter no nosso coração o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. O sentimento é de combater o bom combate, terminar a corrida, ou seja, a carreira, e guardar a fé. E Paulo também vai dizer que esse prêmio, essa coroa de justiça que está reservada, não é só para ele, mas para todos que amam a sua vinda. Você tem amado a vinda do Senhor? Tem aguardado no seu coração esse momento especial? Precisamos pensar nisso. A corrida da fé é uma metáfora da vida cristã. E o prêmio dessa jornada não é deste mundo. Os atletas olímpicos são coroados com medalhas que representam uma vida inteira de dedicação ao esporte. E aí, por mais gloriosas que elas sejam, o brilho dessas conquistas terá fim. Mas a coroa de justiça que o Senhor Jesus entregará aos seus servos fiéis é um prêmio de valor eterno. Um prêmio que não terá fim. John Gill disse o seguinte: a coroa incorruptível nunca esmaecerá, conforme acontecia com as coroas corruptíveis dos vencedores nesses jogos atléticos. Isso dentro de tão pouco tempo. Mas essa perdurará para sempre e continuará sempre com a mesma glória e brilho. Olha que sentença linda que esse homem de Deus escreve. Olha, a glória do Senhor continuará sempre com a mesma, ou melhor, a recompensa do Senhor
continuará sempre com a mesma glória e o mesmo brilho. Por quê? Porque o nosso Senhor não muda. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, nos diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo, nesse texto, está encorajando seu filho na fé, Timóteo, a fugir daquilo que nos separa do Senhor, fugir das paixões momentâneas, fugir dos falsos ensinos, fugir das coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Paulo chama Timóteo, então, a seguir. Seguir o quê? Justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. Paulo chama Timóteo a combater o bom combate da fé. Combater o bom combate da fé é, de fato, tomar posse da vida eterna. Lembra que um dia nós confessamos a Jesus diante de muitas testemunhas. E diante disso a gente precisa viver de forma digna aquilo que nós professamos. Na corrida da fé, nós não podemos correr de forma qualquer. Desta instrução, duas coisas ficam evidenciadas. A fé é de fato uma peleja, uma batalha. Peleja a boa peleja da fé, é o que Paulo vai dizer. Nós fomos chamados para a vida eterna, mas também precisamos nos apoderar dela. A tradução da palavra grega epilavou significa agarrar, se apoderar, pegar. Nós precisamos, então, nos agarrar a essa promessa de vida eterna. Nós precisamos, então, tomar posse no nosso coração dessa vida eterna. Nós precisamos pegar. Isso precisa ser a razão da nossa existência. Nós fomos chamados para a vida eterna, mas isso não significa que nós já nos apoderamos dela. Nós, então, estamos correndo em direção a ela. Nós estamos na corrida da fé, em direção à vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 2, diz assim: Por ele também sois salvos, se reviverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, Paulo diz que a salvação, que nós somos salvos, se nós guardarmos a palavra no coração. Precisamos a cada dia tomar posse da palavra de Deus e guardá-la no nosso coração. Nós estamos, então, no processo de sermos salvos. Nós estamos correndo em direção à vida eterna, para então poder adquiri-la. Portanto, já chegando no final, qual a busca mais importante da sua vida? Qual tem sido a busca mais importante da sua vida?
Nós precisamos pensar nisso. A cada dia precisamos pensar nisso. Qual tem sido a razão da nossa existência? Será que temos vivido como a frase "deixa a vida me levar, vida leva eu"? Sem rumo, sem propósito, sem direção? Ou se nós estamos buscando viver uma vida que está pautada na palavra de Deus? Viver uma vida que está penso eu, de acordo. Estava pensando aqui numa palavra que eu pudesse usar, mas uma vida de fato que esteja de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Precisamos pensar nisso. É tempo de reflexão, é tempo de análise, é tempo de guardar a palavra de Deus no nosso coração. É tempo de correr a corrida da fé, batalhando firme, não desanimando em meio às situações, não enfraquecendo diante de muitas lutas, mas permanecendo firme, indo até o fim, de forma que possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu quero que você pense nessas duas frases. Aquilo que possamos viver como igreja. A igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça necessária para juntos batalharmos na corrida da fé, para juntos permanecermos firmes, unidos, com o mesmo propósito, disciplinados a ponto de ler a palavra, meditar, ouvir a palavra, guardar no coração e nos esforçar, gastar tempo diante de Deus, mediante a sua palavra, para que ela encontre lugar e morada no nosso coração, para que sejamos assim um povo zeloso e de boas obras. Que Deus assim te abençoe nesse dia. Que Deus assim faça com que essa palavra venha transbordar no seu coração. Junto comigo, venha a correr a corrida da fé, com a firme esperança de que naquele dia alcançaremos o tão excelente prêmio que é a oportunidade de viver a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim te abençoe. Fique em paz.